Fala, futuros aprovados da Conab! Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Comenta aí no chat. Uma vaga é minha. Galera, é muito importante essa positividade. Claro, fazer por onde também? Sentar, estudar, pegar provas da banca para compreender como é que a banca vai cobrar os assuntos na hora da prova, né? Eu conheço o Instituto Consulpan desde a sua fundação, né? E já ministrei várias aulas para o Instituto Consulpan. E galera, só tem um detalhe. Dificilmente ela libera a prova pra galera, né? Então você tem que fazer a prova. E aí muita gente manda a prova pra gente pegar e digitar questão por questão. Por exemplo, hoje nós iremos resolver e daremos várias dicas só questões 2025. Você pode ir aí em qualquer site de concurso, não vai ter nenhuma questão da parte de matemática, não vai ter nenhuma questão da parte de raciocínio lógico 2025. Então, isso eu faço, né? O povo até brinca, gente, e me chamam de psicopata das questões. Todos os meus cursos são focados em questões da banca. Então, por exemplo, ó, as 13 provas 2025 da Consulpan que foram realizadas, eu peguei todas, né? E provas diferentes. Ah, teve uma prova para determinada prefeitura, mas foi para vários cargos. Então, só ali eu tô pegando outras provas, o quê? Diferentes. Geralmente muda, né? As questões. Beleza pura, então, baixa o material aí que tá na descrição do vídeo, porque você não vai encontrar algo atualizado. Eu sei que agora vai ter professores que vai querer pegar aí as questões, mas não tem problema, né? A gente sai na frente. Então vamos lá, abrindo a caixa preta da sua aprovação, dicas e questões 2025 da prova da Conab. Vamos embora. Galera, tá aí, vamos resolver as questões e dentro das questões a gente vai puxar a teoria esquematizada. Então vamos lá. Ó, essa primeira questão, tá? Uma questão da Prefeitura de Catunda, Ceará. Agente de trânsito, ó. Uma prova 18/1/2025. E esse tópico aqui tá dentro da parte de fundamentos da matemática. Você tem lá a regra de 3, probleminhas com porcentagem, probleminhas com conjuntos numéricos, com frações, tudo isso vai estar aqui dentro. Então, vamos começar pegando esse probleminha aí, e essa prova aí, galera, não tem em nenhum lugar, mas a gente já pegou aí todas as provas. Então, por exemplo, para essa prefeitura de Catunda, eu peguei já todas as provas diferentes. Tranquilo? Os alunos enviam aqui pra gente. Vamos lá. Ó, uma máquina produz 120 peças em 5 horas. Assinale a alternativa que indica quantas peças essa máquina produzirá em 8 horas, mantendo o ritmo de produção. Então vamos lá. Ó, essas questões, gente, que ele te dá 3 valores e pede o quarto, é uma regra de 3 simples. E está dentro da parte dos fundamentos da matemática. Sempre uma regra de 3 simples, você tem 2 grandezas. Nesse caso aqui, as grandezas são as peças e o tempo em horas. E aí ele diz aí pra gente, ó, 120 peças em 5 horas. E aí ele diz, ó, em 8 horas, quantas peças? Não sei. Vou chamar de X.
Então tá aí. E eles amam regra de 3 simples. Então vamos lá. A galera tem mania de quando pega uma regra de 3 simples, já faz o cruz credo, multiplica cruzado. Ó, você vai fazer o cruz credo quando você tem uma regra de 3 direta. Professor, o que é uma regra de 3 direta? Quando o valor de um aumenta, o da outra aumenta. Por exemplo, espaço e tempo. Quanto mais espaço eu percorro, mais tempo eu gasto. É uma regra de 3 direta. Quanto menos espaço eu percorro, menos tempo eu gasto, desde que a velocidade seja a mesma. Quantidade de produtos comprados e valor pago. Se eu pego e aumento a quantidade de produtos, eu aumento o preço. Ah, uma caneta R$8, 2 canetas, 16. Então, se eu dobro a quantidade de canetas, eu dobro o preço. Então, essas questões que você tem grandezas, que uma aumenta, a outra aumenta, ou que uma diminui, a outra diminui, diretamente. Aí sim você pode fazer o cruz credo. Então vamos lá. Galera, isso é tempo, né? Ó, quanto mais tempo se passar, mais peças eu vou produzir. Concorda, gente? Mais tempo se passando, mais peças eu produzo. Ou então você podia pensar, quanto menos tempo se passa, menos peças eu produzo. É uma regra de 3 direta. O que acontece com um, acontece com o outro. Aí você pode fazer o cruz credo. Ó, vai ficar assim, ó. X vezes 5 igual a 120 vezes 8. X vezes 5, 5x. 120 vezes 8, ó. Continha de bebim. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Vai a 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Isso dá quanto? 960. Quem é o x? O 5 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Vai ficar 960 por 5. Galera, a gente aqui no canal já falou que os 3 cálculos que você tem que saber para concurso, para fazer de cabeça é divisão por 4, divisão por 8 e divisão por 5. Professor, como é que eu faço divisão por 5 de cabeça? Qual é a dica? Gente, toda vez que você quiser fazer a conta de dividir por 5 rápido, é só você dobrar o valor que você está dividindo e voltar uma casa. Professor, como assim? Você vai calcular o dobro de 960. O dobro é multiplicar por 2, né? Quem é o dobro de 960? 1920, ó. Você dobra, dobrei e volta uma casa, ó. A vírgula vem para cá. Então vai ficar quanto isso? 192, ó. 192, letra C de quê? De coração para vocês e de chupa com supan. Tá aí. Questãozinha 2025 que não tem aí em nenhuma plataforma. Pode procurar. Isso aqui eu agradeço inclusive ao aluno Marcelo, a aluna Fabiana, a aluna, para eu esquecer o nome, Bianca e a aluna Jéssica, tá? Me mandaram aí mais de 30 provas e eu e a equipe já digitamos. Tem provas que tem 2 questões, tem 4, tem 6, já todas 2025. Quando a gente diz o 30, é porque também é juntando, porque tem um concurso para Prefeitura de Catunda. Não só teve um tipo de prova. Beleza? Então, vamos embora. E outra coisa, gente, ó. Ela é bipolar com a Supan. Às vezes, prova para fundamental, ela bota com nível mais alto que médio. Médio, então não tem essa. Você tem que pegar as questões da banca. Vamos embora. Gente,
Ó, na mesma prova da Prefeitura de Catunda, ó, 2025, ele diz assim: uma torneira enche um tanque em 12 horas. Se o fluxo de água for reduzido pela metade, quanto tempo levará para encher o mesmo tanque? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ó, eu vou fazer essa questão de duas maneiras. Por quê? Porque tem casos que você tem que tomar cuidado. Gente, esse fluxo de água é como se fosse a velocidade, né? Que eu posso ter um fluxo maior ou um fluxo menor. Então, essa questão, ó, é como se eu tivesse o quê? O tempo aí em horas e a minha o quê? Velocidade, tá? É o fluxo com que a água ela sai. E aí ele diz, ó, uma torneira enche um tanque em 12 horas. Se o fluxo de água for reduzido pela metade, essas questões que diz assim, dobrou, triplicou, caiu pela metade, você pode adotar um valor. Essa a gente faz rápido, mas você pode pegar uma outra questão que tem uma regra de 3 composta, por exemplo, e a gente vai ver, e você errar. Então, não adote letra, adota um valor. Essas questões que diz dobrou, triplicou. Ó, vamos dizer aqui, tá? Que a velocidade era 10. Não se preocupe com a unidade. Professor, se eu quiser botar a velocidade 2, pode ser. 100. Qualquer valor que você colocar, a resposta vai dar a mesma. Vamos dizer que a velocidade era 10. E aí, essa velocidade seria o fluxo de água. E encheu em quanto tempo? Em 12 horas. E aí ele diz, se essa velocidade for reduzido pela metade, ó, era 10. Era 10. Se caiu pela metade, divide por 2. Agora passa a ser quanto? 5. Qual vai ser o tempo aqui, que é o que ele quer saber? X. O que você tem que entender é que o fluxo de água aí é a velocidade. Então, ó, em 12 horas tinha lá um determinado fluxo de água. Ah, diga que o fluxo de água é 10. Professor, eu não gosto do 10. O 10 é um número que traz azar para a minha vida. Adote 1, 8, 4, qualquer valor que você adotar, o resultado é o mesmo no final. Só que o que é que você tem que olhar agora? Se a regra de 3 for direta, você faz o cruz credo. Mas existe a regra do lala. Lá do lado. Você faz a regra do lala quando você tem uma regra de 3 inversa. Pessoal, inversa quer dizer o quê? Se um aumenta, a outra diminui. Gente, velocidade e tempo, ó, não vou nem olhar para os valores, ó. Velocidade e tempo. Se eu coloco mais velocidade, eu vou estar mais rápido. Eu vou gastar menos tempo. Se eu coloco menos velocidade, eu vou estar mais lento, né? Então, se eu tenho menos velocidade, eu gasto mais tempo, claro, desde que o espaço seja o mesmo. Então, se a velocidade, o fluxo de água, se o fluxo de água for maior, vai encher mais rápido, vai gastar menos tempo. Então, perceba que a regra de 3 aqui, ela é inversa. E se é inversa, você vai multiplicar assim. Vai ficar quem? X vezes 5 igual a 12 vezes 10. 5x, ó, 12 vezes 10, 120. Quem é o x? O 5 está multiplicando, passa dividindo. Eita, professor, divisão por 5. O que é que eu faço? Eu dobro. Quanto é o dobro de 120? 240, ó. Dobro e volto a casa. Vai ficar quanto? 24. 24 horas. Letra D de quê? De Deus. De Deus. Ele é quem comanda tudo. Ele é quem está preparando o cenário. Às vezes você está desesperançoso aí, achando que não vai dar certo, e ele está
moldando, né? Como aquela música diz, né? Ele não tá demorando, é que ele tá caprichando e você vai ver. E você vai entender o porquê de esperar, né? Ele tá preparando o cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. Confie, confie. Gente, tá aí. Professor, mas como é que eu poderia fazer essa questão sem precisar disso aí? Gente, eu tenho que abrir seus olhos, porque se ele quiser na prova, ele joga uma questão mais complexa. E aí você tem que adotar um valor. Mas como é que você poderia fazer rápido? Gente, grandezas inversamente proporcionais é o seguinte, ó. Se uma triplicar, a outra fica dividida por 3. Se uma quadruplicar, a outra fica dividida por 4. Se uma cair pela metade, né, dividir por 2, a outra dobra. Sempre assim. Então, vamos lá. Gente, o tempo no início era 12. Como a velocidade caiu pela metade, ó, como a velocidade caiu pela metade, o tempo dobra. Se a velocidade ficasse dividida por 3, o tempo triplicava. Se a velocidade ficasse dividida por 4, o tempo quadruplicava. É sempre essa proporção. E aí você fazia de cabeça. Ó, a velocidade não caiu pela metade, o tempo vai dobrar. Era só dobrar o 12. O dobro de 12. 24. Mas se ele quiser colocar um outro estilo de questão, você está preparado. Tranquilo? 24 anos, ó, são 24 anos vendo isso. Vamos embora. Galera, questão 3, ó. Prova super recente, ó. 22/3/2025. Obrigado aí a Bianca, que me enviou aí todos os tipos de prova aí da Prefeitura de Chorozinho, Ceará. Essa prova não tem aí em nenhum local. A gente já pegou. Vamos lá. E assim, o cara que elaborou essa questão é uma questão mal elaborada, porque ele coloca dados aí que não precisa para nada. Gente, eu costumo dizer que fração, desenho é solução. É ideal você desenhar as coisas, né? O cara fala lá bem assim, ó, eu tenho aí uma barra de chocolate dividida em 3 partes iguais. Se eu pego uma parte, eu estou pegando uma em 3. Fração é sempre a ideia de quê, gente? Dividir o todo em partes, o quê? Iguais. E sempre a relação de fração é a parte sobre o todo. É importante desenhar, tá? O cara que elaborou essa questão, pô, ele colocou dados aí que, pô, nem precisava colocar para utilizar, ou então ele deveria aproveitar melhor essa questão. Mas vamos lá. Em uma fazenda, 3/5 da área total é dedicada ao cultivo de milho. Beleza. E aí ele diz, depois, ó, um quarto é destinado ao cultivo de soja. E o restante é usado para pastagem de gado. Aí o que é que muita gente ia fazer? E não tá errado. Pegava 3/5, somava com 1/4. E aí o que restasse era pro gado. Só que ele diz, ó, sabendo que a área destinada ao cultivo de soja, ó, a área para o cultivo de soja é 150 hectares. Qual a área total da fazenda? Gente, ele disse que 1/4 é o cultivo de soja. E esse 1/4 são os 150. Nem precisava utilizar os outros dados, ó. Gente, o que é 1/4? Vou pegar uma barrinha de chocolate, vou dividir essa barrinha
em 4 partes iguais. Isso aqui é 1/4. Eu estou pegando uma parte de 4. Ó. Isso aqui, galera, são os 150 o quê? Hectares. Porque ele diz que o quê? O que é que significa 1/4? Uma parte das 4. Isso equivale a quanto? A 150. Fração eu não divido em partes iguais? É, pessoal. Então é como se cada bichinha dessa aqui, ela também fosse quanto? 150, já que eu descobri que uma barrinha dessa é 150, porque é 1/4. E aí ele não quer o total? Pessoal, quem é o total? São 4 partes de 150. E 4 vezes 150 dá quanto? 600, ó. E 600 a gente vai cantar o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Senão você somava, né, gente? 150 mais 150, 300. 300 mais 150, 450. 450 mais 150, 600. Gente, uma questão que o cara que elaborou, pô, deveria elaborar um negócio melhor. Deveria ele dizer que esses 150 hectares seria pastagem de gado. Tem questões assim e a gente vai pegar. Então tá aí a questão da Prefeitura de Chorozinho 2025. Vamos para a próxima. Ó, questão 4. Questão 4. Eu sou pernambucano, né? Mas moro em Sergipe. Teve uma prova aqui, Prefeitura de Carira, ó, para nível superior, para o cargo de enfermeiro. Uma questãozinha da Consulpan, ó, 9/3/2025. Uma questão sobre a parte de análise combinatória. Assinale corretamente a alternativa que indica de quantas maneiras distintas podem ser formados grupos com 3 alunos em uma sala contendo 10. Vamos lá. Essas questões que fala, ó, número de maneiras, número de possibilidades, número de etapas, número de casos possíveis, é um problema de análise combinatória. Você tem um total de 10 pessoas e quer escolher 3. Primeira coisa, gente, ó, quando você tem um total e não escolhe todo mundo, ou é arranjo ou é combinação. Ó, quando você tem um total e não escolhe todo mundo, ou é arranjo ou é combinação. Ó, no arranjo a ordem é importante. Em combinação, combinação rima com não, a ordem não importa. Gente, sempre quando a gente pega os problemas de análise combinatória, que eu tenho um total e não escolho todo mundo, eu tenho 20, escolho 19. Eu tenho 20, escolho 14. Ou é arranjo ou é combinação. Porque quando você tem o total e escolhe todos, é permutação. Então, teve um total, não escolheu todo mundo, eu tenho 10, só escolhi 3. Ou é arranjo ou é combinação. A ordem é importante, é sim, arranjo. A ordem não é importante, combinação rima com não. Só tem uma dica, ó, toda vez que falar em grupos, equipes, comissões e as funções são iguais, a ordem não importa. Ó, ele quer formar grupos com 3 alunos, mas não foi designado funções diferentes. Então é porque as funções são iguais. Combinação. Ó, vou combinar
10 alunos para escolher 3. Cuidado que tem professor que fala bem assim. Falou grupo, é combinação. Não. Porque às vezes ele diz que forma grupos. E aí a questão joga lá que as funções são diferentes. Mesmo sendo grupos. Tá? Professor, e agora? Gente, tem a fórmula. Que é a fórmula do peido. Professor, que fórmula é essa? Não peide na pia. Ó, não peide na pia. Quem quiser pode utilizar a fórmula. Eu no curso eu mostro por fórmula e sem fórmula. Mas eu prefiro sem fórmula. Você vai utilizar a minha dica, a dica das bolinhas. Você olha para quem é o menor aqui, ó. Quem é o menor? 3. Aí você vai botar, ó. Aí você vai botar 3 bolinhas em cima, 3 bolinhas embaixo. Professor, por que 3 bolinhas? Porque entre 10 e 3 o menor é 3. Você bota sempre a quantidade de bolinhas relacionando o menor. E em cima você reduz o maior a partir dele. Quem é o maior? 10. Você vai reduzindo, ó. 10, tira 1. 9, tira 1. 8. E embaixo, você reduz o menor a partir dele. 3, 2, 1. 10 vezes 9, 90. Vezes 8, 720. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. 720 por 6, 120. 120, resposta C. Gente, eu bato no peito e faço questão aqui sempre de repetir no canal que nós não medimos esforços para ajudar nossos alunos. Você vai fazer esse concurso, entra no grupo que está aqui na descrição do vídeo. E quando acabar a aula, pessoal, vai vir a aula 3, já veio a aula 2. O mínimo que eu posso pedir, eu não quero Pix. Não quero. Professor, posso lhe ajudar a contribuir? Não, não quero. Tá? Professor, eu quero virar membro. Não, aqui não. Aqui é 0,800 pra galera. Aqui é conteúdo. Veja, essas questões nenhuma a banca libera. A gente tem que pegar a prova para digitar questão por questão. E eu já peguei juntando quase 30 provas. Bota aí que no mínimo cada prova tem 2 questões. Tem prova que tem 2 questões, 60. E a gente traz aqui para vocês, disponibiliza o material. Então, o mínimo que eu quero é, acabou a aula, comenta aí. Para ajudar, gente. Porque quanto mais você comenta, pega o vídeo, joga dentro dos grupos da galera que vai fazer. Um ajuda o outro, cada um faz sua parte e no final fica tudo lindo. Tranquilo? Então, qualquer professor, gente, que peça para vocês curtirem, comentar, independente da matéria, tem aluno que diz é chato, não dói não o dedo fazer assim, aí toco. Você vai estar ajudando o professor e o professor vai estar cada vez mais empolgado para trazer coisas novas, trazer uma aula com teoria, trazer aulas separadas por assuntos, mas já é comprovado dentro da metodologia, tá? E várias explicam. Você pegando questões misturadas e mescladas, fica muito melhor porque é a ideia da prova. Tranquilo? Então tá aí. Vamos para a próxima. Gente, questão 5, ó, para você ver, essa prova da prefeitura aqui, ó, de Chorozinho foi 22/3. Essa aqui, ó, 9/3. Tem prefeituras que fazem assim. Vamos lá. Uma questão sobre a parte de lógica. Considere a seguinte proposição. Foi para a Guarda Civil, ó. Pedro passa no concurso ou vai ao show em Brasília. A negação dessa proposição é, gente, é para negar uma frase com o ou. É só aplicar o netrone. Professor, que desgrama é netrone? Nega tudo e troca
o ou por e, nega tudo e troca o e por ou. Você memoriza assim, ó. Negou tudo. Como é que eu nego o e? Nega tudo e troca o e por ou. Como é que eu nego o ou? Nega tudo e troca o ou por e. Você vai negar primeiro quem? Pedro passa no concurso. Qual é a negação de Pedro passa no concurso? Pedro não passa. Troca o ou por e. E se fosse e? Troca o e por ou. Então, ó, troca o ou por e. E nego a segunda parte. Vai ao show em Brasília, vai ficar o quê? Não vai ao show em Brasília. Resposta. Letra D. Cuidado, que tem uma prova que eu peguei 2025 que ele utiliza o NEM. Eu até brinco, né? Harmonia do samba. Vem, neném, neném, vem. O e não é NEM. Então podia aparecer: Pedro não passa no concurso, nem vai ao show. Então, pegou o ou, netrone, nega tudo, troca o ou por e. Pegou o e, netrone, nega tudo, troca o e por ou. Gente, quer mais questões? Acabou a aula aí, comenta, deixa o like. Gente, entra no grupo da Conab que tá aqui na descrição do vídeo. Ó, quem não tá inscrito no canal, se inscreve, porque alguns projetos que a gente coloca, de fato só vai ver quem está inscrito. Entra no grupo do Telegram e segue a gente tanto no Sou Mais Sormani quanto no Exatas para gabaritar. Gente, é isso. Um beijão. Muito obrigado. A gente se encontra aqui com outras aulas. Se eu entender que a galera quer mais e mais aula, tá dando like, curtindo, contribuindo, a gente tá aqui para ajudar vocês. Beijão. Vai dar certo. Contem comigo sempre. Fui!